Durante muito tempo, isso parecia impensável. Famílias judaico-americanas cujos parentes foram perseguidos durante o Holocausto, desejando recuperar a cidadania alemã. Hoje, elas querem ter a opção de deixar os Estados Unidos e viver justamente no país onde milhões de judeus foram assassinados. Isso tem a ver com o governo Trump. Meu pai já teve que fugir de um país. Ele já faleceu, mas essa história familiar me ensina a ter um plano B. Durante muitos anos, eu pensei que o que aconteceu na Alemanha só poderia acontecer lá. E agora eu percebi que isso estava errado. Poderia acontecer aqui. Talvez aconteça aqui. Acho que é um clima político terrível aqui. Estamos muito preocupados com a erosão das estruturas democráticas. A demanda por passaportes alemães não se limita às salas do consulado. Ruth Gruenthal tem 103 anos. Ela é uma das sobreviventes mais idosas do Holocausto e recebeu novamente um passaporte alemão há alguns meses. Durante o regime nazista, a cidadania dela foi revogada por ser judia. Ruth solicitou o passaporte quando ficou claro que Donald Trump poderia vencer um segundo mandato. Isso despertou sentimentos que eu pensei que nunca mais teria na minha vida. Os acontecimentos recentes abalaram o sentimento dela de pertencimento aos Estados Unidos, país onde Ruth viveu a maior parte de sua vida. Eu sempre me apresentei como nascida no exterior, mas americana. E agora eu questiono isso. Ruth nasceu em Hamburgo em 1922. Era uma das duas filhas do bem-sucedido editor Kurt Enor. A mãe dela morreu de tuberculose em 1934. Que papel o fator de ser judia teve na sua infância? Muito pouco. Quase não éramos judeus culturalmente. A comunidade judaica em Hamburgo era muito bem assimilada. Meu pai foi oficial na Primeira Guerra Mundial. Minha família morava e trabalhava em lugares onde outros judeus normalmente não podiam, devido à bravura do meu pai na guerra. Seu pai, tendo sido militar na Primeira Guerra, como lidou com a chegada de Hitler ao poder? Ele compreendeu as implicações desde o início? O que o chocou foi que pessoas que ele considerava amigas se tornaram nazistas. Particularmente em Hamburgo, a comunidade judaica tinha direitos quase iguais. Eles ocupavam cargos no governo, etc. O antissemitismo, se é que existia, era muito indireto. Em 1935, o regime nazista aprovou as leis de Nuremberg. Elas privaram os judeus de muitos direitos, inclusive da cidadania alemã. A essa altura já estava claro que os judeus não tinham espaço no Terceiro Reich. Em 1939, o pai de Ruth a enviou junto com sua irmã para a França. Um ano depois, os nazistas invadiram o país. Ruth foi presa. O ponto de coleta para o envio aos campos era o Velodrome d'Hiver. A famosa pista de ciclismo que já não existe mais. Fomos alojados sob as arquibancadas. Lembro-me de ter criado um pequeno espaço colocando minha toalha, tentando criar um abrigo. Depois disso, eles foram levados para o campo de internamento de Gurs, a 80 quilômetros da fronteira espanhola. As condições eram terríveis. Gurs foi construída em um terreno sem pavimentação. Quando chovia, tudo virava lama. Os veículos com alimentos quebravam. Eles não queriam que passássemos fome, mas a comida não chegava. Era difícil encontrar comida suficiente e se manter seco. As fotos parecem de um campo de concentração. Em algum momento, eles ofereceram às pessoas documentos de libertação para deixarem o campo.
Muitos não deixaram o campo porque não tinham dinheiro nem para onde ir, e etc. Ruth conseguiu sair. Ela ficou perto do campo para que seus parentes pudessem encontrá-la. O plano funcionou, a família a encontrou, mas logo ficou claro, eles precisavam sair dali logo. Eu saí andando, me aproximei da entrada do campo e vi a SS alemã entrando. O governo de Vichy havia permitido. Eles começaram a deportar pessoas. Eles fugiram para a Espanha, um refúgio usado por muitos judeus. Existia uma espécie de rede secreta. Era preciso ir até um banheiro específico e subir em uma janela para burlar a segurança. Minha irmã e eu tivemos que ir a esse banheiro para entrar na estação de trem sem passar pelo controle. E nosso pai disse: se forem verificar seus documentos no trem, vocês pulam dele. Vocês tinham noção do perigo que corriam? Vocês tinham 18, 17 anos. 17. Eu sempre tentava continuar, passo a passo, em todas as situações. Mas sabia do perigo. Não estava em um campo de concentração, sendo ameaçada diariamente de morte. Mas era claro que éramos ameaçados por todos os lados. Se descobrissem que éramos alemães ou que éramos judeus. Ambos os lados eram perigosos. Eles viajaram pela Espanha em direção a Portugal e, finalmente, para os Estados Unidos. Quando chegamos a Madrid, não havia mais verde. Por causa da Guerra Civil, tudo havia sido destruído. Em Lisboa, amigos influentes do pai dela organizaram a travessia no navio Nea Hellas. Uma nova vida começou a bordo. A vida no navio era luxuosa, com cadeiras de convés. Tivemos problema em lidar com o acesso à comida regularmente. Lembro de ter ficado enjoada e ter que aprender a comer menos. Havia mesas com toalhas brancas. Era como entrar em uma realidade diferente. Mas conseguimos e chegamos a Hoboken. Ruth construiu uma carreira como psicoterapeuta nos Estados Unidos e uma família. 2 filhos, 4 netos, 3 bisnetos. E os 3 agora também se tornaram cidadãos alemães. A ideia de ter outra opção está se tornando cada vez mais atraente para muitos. Só em Nova York, os pedidos de americanos para recuperar a cidadania alemã revogada pelos nazistas mais que dobraram nos últimos 4 anos. Porque o regime nazista sistematicamente tornou os judeus alemães apátridas, atualmente a Alemanha permite que as vítimas e seus descendentes, até os bisnetos, recuperem a cidadania alemã. O que você considera ameaçador em Trump? Ele culpa os judeus e o sionismo por muitas coisas. Estávamos falando sobre o tiroteio em Minneapolis e já tem gente alegando que supostamente existe alguma ligação com George Soros. A gente ouve essas coisas o tempo todo. Também acho que o movimento MAGA é problemático. Cerca de 70% dos crimes de ódio motivados por religião nos Estados Unidos são contra judeus. Não é uma sensação reconfortante. Eu moro em Washington, D.C. e vejo tudo em primeira mão. Quando conversamos com a nossa avó ao telefone, ela diz, isso não é bom. Isso também pode acontecer aqui. Não foram os alemães. Foram pessoas. Não foi um tipo específico de alemão. Porque o tipo de americano que eu achava que não poderia fazer algo assim, também está fazendo. Você acha que existe um limite, um momento que você teria que deixar o país?
Sim, se começarem a ir atrás de judeus, esse será o limite. Já estão atrás de pessoas pardas, negras, e devem vir atrás dos judeus também. Tenho certeza disso. Sempre vem. E quando isso acontecer, a Alemanha pode ser a minha saída. Para alguns, a decisão de adquirir a cidadania alemã não é motivada por questões políticas. Acho que o principal motivo é nos reconectarmos com quem somos e expandirmos as nossas oportunidades na Europa. Eu queria fazer isso há muitos anos, mas demorou muito para reunir todos os documentos. Meu irmão e eu fizemos isso juntos. E o clima político, por mais acirrado que esteja, não foi o fator central dessa decisão. Outros, no entanto, hesitam em declarar abertamente seus motivos. Preferimos não falar sobre isso porque acho que ele está prestando cada vez mais atenção ao que as pessoas dizem sobre ele. E ele parece ser uma pessoa muito irritada. E pessoas irritadas são imprevisíveis quando se sentem atacadas. Se você não for judeu, é difícil de entender o que é andar sempre com a sensação de que o seu direito de existir nesta terra pode ser questionado a qualquer momento. Isso estava enraizado naquela época e está ressurgindo agora.